Guilherme Rocha, hoje ocorreu um webinário da Receita Federal explicando sobre a renda variável e criptoativos, esclarecendo dúvidas. Perguntei a respeito da declaração de criptomoedas advindas da mineração. A orientação do auditor fiscal palestrante foi de declarar bens e direitos com custo zero, ou seja, não utilizar o carnê-leão e sim registrar sem custo de aquisição para abater no posterior cálculo de ganho de capital. Sim, Guilherme, é verdade isso. O auditor o auditor se chama Gelson, é o auditor que está fazendo o webinário da Receita Federal, é um auditor inteligentíssimo. Eu assisti também o webinário dele, assisti depois o 2 eu assisti só um pedaço, mas sim, o entendimento dele, devido à confusão que há ainda com relação a como comprovar a questão de mineração e etc., ele orienta que sim. A partir dessa orientação dele, eu passei a utilizar também, tá? Eu continuo achando, e todo mundo acha que está nesse mercado, né, que a mineração se assemelha à questão de renda, que seria carnê-leão. Mas uma vez que a Receita Federal está adotando no próprio webinário, ela se manifestou nesse sentido de que pode sim utilizar a questão dos 15% somente na realização. Por óbvio, isso é mais fácil. Então, por óbvio, eu também passei a utilizar esse entendimento, tá? Inclusive, no último saque, eu já falei sobre isso, já falei na caixinha, e no meu e-book desse ano, eu alterei isso para os 15%. Em que pese eu acho que no futuro vai voltar ao entendimento esse do carnê-leão, eu acho que hoje, para a questão de facilitar a vida do contribuinte, não tem a menor dúvida que é os 15% só na saída. Então, eu apoio que se use sim esses 15%, e a partir desse webinário eu também passei a adotar esse entendimento, porque privilegia o contribuinte, e se privilegia o contribuinte é mais fácil para vocês, é o que eu vou ensinar, é o mais fácil, claro que sempre cuidando se a Receita aceita. Ó, caiu até na régua. Se a Receita aceita. Se a Receita está aceitando e o entendimento dele ali é de que está aceitando, sim, eu tô pregando isso também, de que agora se utilize sim os 15% e não o carnê-leão. Inclusive consultas que eu tinha feito na última semana, eu procurei e retifiquei o entendimento, né? Não é o entendimento talvez o mais correto, mas eu concordo com a Receita que na ausência de maiores dados, talvez seja assim o entendimento mais reto e facilita a vida do contribuinte, não tem nem o que discutir. Facilita a vida do contribuinte. A Receita diz que ok, é os 15%. Eu também passei a adotar, passo a adotar, tá em todas as minhas redes daqui para frente, sempre os 15%. Concordo plenamente, eu vou acatar, votar com o relator, porque é mais fácil para vocês. Netos, como declarar transferência de Bitcoin em CPFs diferentes? É considerado como alienação e se aplica a regra do ganho de capital? Pode-se considerar a transferência de BTC entre CPFs diferentes como abatimento de dívida? Nessa a gente cai aqui no seguinte assim, pode ser um abatimento de dívida sim, mas ainda que seja um abatimento de dívida, tu realizou, porque tu está baixando do teu para entregar para outra pessoa. Certo? E uma vez que tu realizou no teu para ele passar a ser da outra pessoa, porque quando tu tira do teu, mesmo que tu não passe por Fiat, tu está tirando do teu patrimônio. No momento que tu está tirando do teu patrimônio, tu está dando ele em dação de pagamento em alguma coisa. E é uma alienação, é uma forma de alienação. Então, nesse momento onde tu está usando ele para pagar alguma coisa, ele adota sim a cotação da data de saída e sim passa a ser uma alienação. Summer Shadow. Para quem começou a fazer carnê-leão e está pagando imposto, pode parar de preencher e só fazer o ajuste anual e declarar o ganho de capital se tiver. Para quem começou a preencher o carnê-leão e está pagando imposto, isso aqui nós estamos falando de que qual é a situação? Nós estamos falando de que é de mineração, que a gente falava em carnê-leão, é isso? Se sim, pode parar de preencher sim, mas pega esse que tu preencheu e utiliza lá para fazer a restituição, né? Se é disso que nós estamos falando, sim. Aliás, utiliza como restituição e pode fazer inclusive uma redarf dele para o ganho de capital, tá? Então existe essa figura do redarf na Receita Federal. Recolheu como carnê-leão e agora tu quer recolher
como ganho de capital, entra lá, faz um processinho de REDARF, rapidinho, ligeirinho, e transforma isso em pagamento de ganho de capital, né? Tu não perde imposto, tu nunca perde imposto pago, ou tu aproveita ele ou tu restitui. Paulo Yashida, bom dia, loira, bom dia, querido. As moedas que você ganha, exemplo cake, fazendo stake, farm também seguiria essa explicação da mineração, considera custo de aquisição 0,1 e pagaria 15% de capital na hora de venda, caso exceda os 35 mil reais. Gente, isso a gente sempre pregou, né? Sempre que, por exemplo, airdrops, forks, etc., é sempre sem custo de aquisição. A questão do stake aqui também sem custo de aquisição. Só o que difere é que no stake tu existe um capital inicial aplicado. Então tu vai pegar os rendimentos e colocar lá naquele capital aplicado. O efeito matemático disso é custo zero, sim. As demais a gente utilizava sempre os 15%, né? Então, segue utilizando como a gente já utilizava. De resto, fica igualzinho. Natan Bueno. Boa noite, Ana. Boa noite, querido. Sou artista e vendi algumas peças de arte digital que criei em NTF recebendo em cripto. Como declarar isso no IR? Obrigada. Gente, a questão da NFT, meu entendimento da NFT por enquanto, tá? Vamos assim, ó, por enquanto. Eu creio que na NFT, tudo o que tu ganhares ali na NFT, tu vais tributar sim. De que forma? Sim, se tu realizares ali a partir dos 35. Se a gente cair aqui no NFT enquanto não existe um entendimento pacificado sobre isso, a gente também cairia na questão do se a NFT é carne-leão, se é royalty, se é isso, se é aquilo, poderia ser um monte de coisa. Como a gente ainda não tem a previsão legal disso, eu diria que sim, tudo que tu receberes em NFT, tributares direto como ganho de capital sem custo. E essa é uma primeira orientação por agora, até que a gente tenha desenhado um parâmetro melhor disso, que deve acontecer, até porque está na maior moda isso agora, né? Então, breve, a gente deve ter um entendimento legal já diferenciado sobre esse assunto. E, enquanto isso, eu diria assim, só tributos 15% a custo zero, sim. Olá, o Wolfram. Olá, obrigado por todo o trabalho que tem feito. Tenho uma dúvida. Quando comecei a mexer com XRP, comprei por alguns meses na Bitcoin Trade. Quando fui tentar passar para minha carteira pessoal para exchange para realizar uma venda, esqueci de digitar a tag e as moedas se perderam. Faz parte do aprendizado. Mas faz parte. Eu digo sempre que o primeiro ano é um ano de perdas, né, gente? A gente até começar a ficar esperto em cripto. Num primeiro ano a gente perdeu, eu diria que quanto menos perder é lucro, né? Mas é um ano de aprendizado para no futuro ganhar. Minha dúvida é como irei declarar isso no RPF. Gente, já falei aqui na questão das perdas. Tu comprou, teve um custo de aquisição, ok? E aí tu perdeu. Nesse momento da perda, eu te diria dar a baixa pelo valor de custo de aquisição para isso não gerar imposto, ok? Aí imposto é zero, efeito é zero e fica por isso mesmo. O Jayley Ferreira, estou com uma dúvida em relação à declaração de bitcoins ou Ether, CTH, ganhos com realização de trades. Por exemplo, digamos que comprei um bitcoin e na minha declaração de bens e direitos consta que tenho apenas esse um bitcoin. Posteriormente, utilizo esse um bitcoin para comprar uma altcoin qualquer na paridade BTC, por exemplo, ADA BTC. Em seguida, realizo trades com ADA BTC, obtendo os ganhos em BTC. E após a realização do trade, fico com um saldo final de 1,5 BTC. Agora tenho 0,5 BTC a mais do que eu tinha declarado na declaração de bens e direitos. Como faço para declarar esses 0,5 BTC, sendo que não comprei os mesmos? Grato se puder esclarecer. Gente, vamos lá, Jayley. Primeira coisa, me maratona para te saber que assim, ó, tu fez diversos pares de troca aqui. Quando tu fizeste os pares de troca aqui, pelos valores que tu está me dizendo aqui, já são superiores a 35, tu teve aqui vários momentos de tributação. Toda vez que tu faz um cripto, tu tem um momento de tributação, ok? Então, na verdade, esse 1,5% vai ser só o teu saldo final lá na declaração de MEI. 1,5% não, 1,5% de BTC vai ser lá na tua declaração final em bens e direitos, ok? Só que antes disso, tu tem a figura aqui do ganho de capital, o tributável, porque são valores acima de 35 mil, certo? Então, tu tem imposto a pagar aqui. Então, te liga e fazer a tua apuração de estoque, faz esse controle, faz os GCAPs e faz o ganho de capital. Pelas moedas que tu tá falando aqui, isso aqui são operações no estrangeiro. Espero que seja no OKEx, não fala novo, é o OKEx, gente. Então, assim, se tu fez essa operação lá no OKEx, digamos assim, o que tu vai fazer? Tu tem ainda a iene para fazer.
tem o limite dos 35 e tu tem aqui o limite dos 30, beleza? O Anderson Nascimento, tem uma dúvida. Vamos supor que comprei Bitcoin por R$300 e R$200, mas troquei por 3 moedas. Como informa o preço de aquisição para cada moeda? 500. Se tu comprou Bitcoin por R$300 e R$200, ok, esse é teu custo de aquisição do Bitcoin. Quando tu compraste as outras 3 moedas, qual era a cotação do Bitcoin nesse dia? Aí que eu te digo que aí existe a figura da permuta. Se tu comprou e eles eram R$500, no dia que tu trocou pelas outras moedas, ele era 600, ele era 700, ele era 500, ele era 400, aí que passa a trocar de valor, que é a valorização do dia que tu comprou para valorização do dia que tu usou ele como permuta, entende? Aí sim, essa permuta assume um novo valor, que é a cotação nova da operação que tu fez naquele momento. Esse é um ganho de capital, tá, gente? Depois comprei moeda por R$300 e vendi frações todo mês lá. Ficará R$300 até vender tudo? Não, gente, tu vai fazer controle de estoque aqui. De novo, tu vai pegar lá o teu inicial e vai vir tradeando à medida que tu vier tradeando, tu vai trazendo isso tudo a valor de reais. A valor de reais, tu vai avaliando quais são os lucros ou prejuízos que tu teve na operação até chegar ao teu saldo final. E o que vai lá na tua declaração de bens e direitos é o teu saldo final. O resto é o quê? Ou lucro isento ou lucro tributável. Leandro, se transfiro Bitcoin para o SDT, pois aconteceu uma quebra, e depois volto de USDT para BTC, valor acima de 35 com lucro, tem que pagar imposto? Gente, de novo, cripto é permuta, gente, não tem como. Tem gente que diz, não, mas eu usei dólar. Não, gente, ou tu usou dólar ou tu usou USDT. Se tu vendeu por dólar, é igual, tu tem imposto porque tu vendeu por dólar. Se tu usou o SDT, é uma permuta, tu também vai tributar, porque aconteceu uma permuta. Quem pensa assim, transformei em USDT, transformei em USDC e não fiz nada, não houve realização, gente, não, houve realização. Qual é a realização? É a realização da permuta. Tu trocou uma cripto, né, por uma stablecoin. Ambas são criptoativos, né? Então, houve a realização e sim, é passível de incidência de imposto, ok? Gente, por hora era isso. Por hoje era isso. Saiu, acho que 2 saques gigantes aí de novo, né? Então fica um beijo grande para todo mundo. Nos falamos ainda antes do imposto de renda. E de novo, toca o sininho, te inscreve aqui no nosso canal do YouTube, te inscreve lá no blog, te inscreve no Insta, né? Lembrando da caixinha do Insta nas sextas-feiras. Agora, essa semana, a gente vai começar aí a fazer as nossas lives, né? Então, as entrevistas já estão acontecendo, as lives a gente vai começar a intensificar agora a questão das lives, para tentar esclarecer o máximo de perguntas possível até o imposto de renda. E para isso tudo, fica ligado nas nossas redes, que ali tu fica sabendo de tudo, ok? Então, um beijo grande para a equipe inteira que está trabalhando agora em cima disso, né? Então, todo mundo que está aí nos ajudando a fazer as coisas acontecerem, fica o meu muito obrigada, né? Todo mundo se puxando para fazer tudo correr. Tamo aí, seguimos o baile aí até 30 de abril, né? Tomara que não tenhamos que, por doença, de novo, prorrogar, mas se tivermos, estamos aí igual, a gente tem que se preparar para 30 de abril, porque a gente não sabe se vai ser prorrogado ou não, né? Então, a data que a gente tem é 30 de abril, vamos trabalhar com ela, ok? De novo, gente, acessa o link aqui abaixo, né, na descrição do vídeo, abre uma conta lá na OKX e deixa as suas dúvidas aqui abaixo nos comentários, ok? Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!